O Ministério da Gestão e Inovação restringiu o acesso... Estava falando disso agora. O acesso público a documentos referentes a acordos firmados com estados, municípios e as ONGs, além de ajustes relacionados a emendas parlamentares. Na plataforma onde informações sobre gasto de dinheiro público ficam abrigadas, isso aí relacionados a dados sobre prestação de contas, de uso de verba pública, tudo isso foi restrito. O Ministério da Gestão está começando a gerenciar o sigilo, a falta de transparência. Tá parecendo a China, então. Eu estava falando da China agora, que coincidência. Eu queria ouvir o que você acha desta medida. Já pensou a gente não saber o que está sendo feito, não acessar nas plataformas as emendas parlamentares? Sim, eu acho... Deixa eu ouvir o Paulo Loyola antes, vai. Vai. Paulo Loyola, vai você, vai. Que é um cara que eu admiro tanto. Capês, na verdade, só corrigir uma questão aqui. Tem diversos pontos que a democracia americana esconde de você, de mim, dos outros países. A gente tem um ponto, por exemplo, em relação a informações financeiras e fiscais, que os Estados Unidos lideram o ranking global de sigilo financeiro. Eles se recusam a participar dos sistemas internacionais de troca de informação fiscal, como inclusive a Mônica bem lembrou aqui, como o padrão de declaração comum da OCDE. Então, enquanto os Estados Unidos exigem informação dos seus cidadãos fiscais que estão no exterior, eles não agem com reciprocidade em relação aos outros países. Agora, em relação a essa questão da emenda, confesso que a gente precisa entender melhor o que de fato aconteceu, não tenho maiores informações para agregar. Muito bem. Maria De Carli, o que eu estou dizendo é o seguinte, nos Estados Unidos, você sabe qual o valor da dívida pública, quanto está o déficit fiscal, qual a taxa de desemprego, a taxa de juros fixada pelo Fed, o número de títulos emitidos, os C-bonds emitidos pelo Fed, quem está comprando, quem não está. Então você tem como gerenciar a sua relação comercial. China, Rússia, Venezuela, Cuba, já não existe a mesma transparência. Foi a isso que eu fiz referência. Mas eu queria dizer o seguinte, qual a sua avaliação? E qualquer pessoa da administração pública, qualquer servidor público, qualquer órgão público, e é um retrocesso ver esse tipo de conduta, porque a transparência ela é uma base, um pilar importantíssimo na democracia. Agora, o Mônica Rosenberg, a fonte dessa matéria é o jornal O Globo, que foi repercutido pelo sítio eletrônico Poder 360, aqui também pelo Linha de Frente. Abre aspas aqui no Poder 360. A determinação impossibilita saber como 600 bilhões de reais em recursos públicos estão sendo alocados e contraria uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiu maior transparência nas ações do governo. Esse é o ponto. Para que recebam recursos federais, as administrações estaduais e municipais, além de ONGs, devem prestar contas de como o dinheiro foi utilizado. Essas informações ficam dispostas no Transfere Gov, mas com a nova determinação passam a ser sigilosas. Dados referentes às emendas parlamentares, que a gente vê que está sempre dá problema, que nos últimos anos não permitiam, por exemplo, identificar qual congressista havia indicado a destinação do dinheiro, nem o beneficiário final da verba pública, entre outras irregularidades, também foram ocultados. Fecha aspas. Essa é a notícia completa para o comentário. Esse é exatamente o ponto. Lula fez campanha batendo no fato de que Bolsonaro havia colocado sigilo sobre a carteirinha de vacinação, sobre a agenda de visitas no Palácio, sobre uma série de coisas onde não deveria haver sigilo. E ele falou várias vezes que ele ia dar mais transparência, que não haveria mais essa quantidade de segredos. E, gente, transparência é fundamental. A Maria falou muito bem. Para mim, não existe combate à corrupção, não existe redução da sacanagem se não houver transparência. Por quê? Porque quando existe a certeza de que haverá transparência na prestação de contas, o gestor
tem que fazer tudo muito mais certo, porque ele sabe que vai ter controle social, ele sabe que vai existir entidades como o Observatório Social do Brasil, que está lá olhando linha a linha do orçamento. A hora que você coloca sigilo, e eu nem vou entrar no assunto das emendas, porque quem acompanha a Jovem Pan sabe que eu sou absolutamente contra as emendas parlamentares, mas falar dos gastos de dinheiro público. Lula acabou de fazer uma viagem, uma comitiva de 200 pessoas. Nós não sabemos quanto custou essa viagem. Não há mais transparência nos gastos de hotel, gastos de passagem, gastos dessas 200 pessoas. 200 pessoas são todos os jogadores de todos os times de futebol da Liga da Série A. Esse é o número de pessoas que foram na viagem e nós, que estamos pagando tudo isso, não temos acesso às informações de como esse dinheiro foi gasto. Transparência vai trazer melhor gestão para esses gastos, porque eles sabem que nós estaremos de olho. Se ele está andando na contramão e está tirando a transparência, isso é muito, muito, muito grave. Não só para quem era oposição, mas também para você que apoiou Lula, fez o L. Cobre dele, porque ele prometeu para o Brasil que ele ia dar transparência e o que ele está fazendo é exatamente o contrário. Muito bem. É o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Ministério, é o Executivo, não pode. É a ministra Esther Dweck. Gostaria de ouvir a sua posição, meu querido Rodolfo Maris. Claro, Capês. É fácil, né, falar depois que a Maria de Carli deu essa aula para nós e, brilhantemente, a Mônica veio fechando. Quando a gente fala de transparência, a gente tem que lembrar que esse ministério, por exemplo, aos comandos da ministra Esther Dweck, ela tem como objetivo... Acho que é Dweck. Dweck? Ok, desculpa. O principal objetivo dela é a transformação digital e a inovação nos serviços públicos, além de promover a questão e a gestão administrativa, a gestão de pessoas, a liderança e o desenvolvimento da competência transversais. O que isso quer dizer quando a gente fala de inovação digital? Que é muito fácil, a pessoa precisa na sua casa, caso ela queira saber para onde está indo esse dinheiro, mais de 600 milhões, ela pega esse celularzinho, o celular na casa dela e ela consegue acessar, porque é a tecnologia junto com a transparência. E uma vez que ela cessa isso para as pessoas, ela fecha essa porta, ela sinaliza totalmente algo oposto àquilo que foi a campanha em 2022 do atual presidente, quando ele bateu na tecla de que o seu governo seria marcado por uma gestão transparência, uma gestão de transparência. Nós não estamos vendo isso agora. Começou lá atrás com o cartão de crédito corporativo, depois o cartão de crédito presidencial, começou com as câmeras, começou com as visitações. Se a gente puxar aqui ao longo desses 3 anos de governo, nós vamos colocar aqui várias vezes em que a transparência não ocorreu. E essa parece ser agora só mais uma. Aí eu fico me perguntando, o que falta mais para esconderem da gente? Ô Paulo, eu vou dar uma nova oportunidade a você também, para aquecer o debate, fazer o contraditório aqui. A ministra disse que foi uma orientação da Advocacia Geral da União com respaldo na Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Agora, se foi isso, a Advocacia Geral da União, quem assinou o parecer, precisa dar explicações, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não diz respeito à publicação de gasto de dinheiro público. Esse é um princípio constitucional da publicidade dos atos da administração. Então, erra o Ministério da Gestão e Inovação e erra a Advocacia Geral da União. Essa foi a explicação que o Ministério deu em nota para o jornal O Globo, que estamos aqui repassando. Passo a palavra a você para a gente fazer uma rodada final de debate sobre esse tema. Capês, inclusive eu tinha dado uma olhada e não tinha visto, inclusive, manifestação do Ministério até então. Possivelmente essa manifestação foi mais recente. De fato, não me parece fazer nenhum sentido, assim, inclusive porque fere o princípio constitucional de transparência relacionado à gestão pública, princípio básico da gestão pública. Eu, particularmente, tenho alinhamento com os companheiros aqui no sentido de achar que deve ter mais transparência nesse processo, que seja revista essa tomada de decisão da AGU e que a gente possa voltar a ter acesso a esses dados, esses convênios, para que possamos, como sociedade, fiscalizar. É o que faz a gente avançar, sem sombra de dúvida. Agora, Maria de Carli, Sim. Há um consenso aqui de que é uma decisão completamente equivocada. Eu diria que é uma decisão ilegal, uma decisão que pode até
caracterizar ato de improbidade administrativa. E esse parecer eu não tive acesso a ele, mas eu não consigo compreender como é que um gasto de dinheiro público pode contar com esse tipo de proteção. Eu diria, nem os gastos da viagem do presidente Lula, da primeira-dama, gastos pessoais do presidente deveriam ser protegidos. Total. Porque até a verba de indenização por gastos de parlamentares, para gastos pessoais como refeição, moradia, tudo isso está publicado no site de transparência. Dinheiro público é do povo. Então o povo precisa saber como é usado. Essa medida, se não for revertida, não pode gerar um desgaste maior ainda para o governo? Não, Capês. Um momento tão complicado? Total, Capês, assim, é um desastre. Estava aqui dando uma olhada nos dados e o Brasil perde por ano, em média, cerca de 3 a 5% do PIB em corrupção. Isso do que a gente sabe, tá? Do que a gente sabe, porque certamente é tudo muito subnotificado, porque deve ser tudo muito disfarçado e feito de uma maneira que a gente não perceba que é corrupção, mas é. Vocês relembraram alguns assuntos aqui, o próprio Rodolfo mencionou, do cartão corporativo, e eu, como sou cientista política, gosto muito de acompanhar séries sobre política e tal. E eu recomendo aqui aos nossos ouvintes assistirem a série... meu Deus, é uma série Borgen, que é uma série nórdica na Dinamarca, que retrata justamente o dia a dia da primeira-ministra dinamarquesa. E, pasmem, ela assume porque o seu antecessor foi pego, em tese, num escândalo que a mulher dele usou o cartão corporativo do primeiro-ministro. E isso gerou um tamanho escândalo que derrubou o primeiro-ministro. Ou seja, país sério, isso é levado a sério. Isso diz muito do nosso país, porque a farra é grande com o dinheiro público, é um desrespeito ao contribuinte e é um retrocesso, como eu já disse, essa medida de restringir o acesso aos documentos e, como você bem tocou, Capês, se isso não for bem administrado, se não houver algo, uma medida para reverter essa decisão, isso pode sim respingar no atual governo, que vive um cenário de impopularidade, onde o presidente vive o seu pior momento em termos de aprovação na sua história política. Mônica Rosemary, só para finalizar, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados das pessoas físicas, pessoas naturais, dados que dizem respeito à personalidade, o nome, a profissão, o endereço, a opção religiosa, sua convicção filosófica, se a pessoa é portadora de alguma doença, tudo isso é protegido, a pessoa tem direito à proteção da sua intimidade e vida privada. Agora, o que se gasta com o dinheiro do contribuinte não tem nada a ver com isso, mano. Eu queria te ouvir. Capês, eu acho, tá? Vou fazer aqui uma elucubração mental do que eu acho que pode ser a questão. Os salários de funcionários públicos. O salário do funcionalismo público tá lá, tá na internet, tá na transparência, porque somos nós que pagamos o salário deles. E existe uma discussão, existe um incômodo de pessoas que trabalham para o Estado e que não necessariamente têm nenhum tipo de comprometimento moral e ético, são honestas, não é porque você trabalha, é um funcionário público que você é um corrupto. Essas pessoas têm o seu salário ali publicado, aberto, o vizinho sabe, a professora sabe, causa um incômodo. E, desculpe, você escolheu isso, você sabia que essa era a regra do jogo, então, se quer, vou justificar e vou defender. Mas sei que é um incômodo e que talvez é por aí que a LGPD pode ser aplicada para reduzir a transparência. Agora, usar isso como justificativa para botar sigilo em dados que obrigatoriamente devem ser abertos, e, inclusive, repito, você é funcionário público, fez concurso, escolheu entrar nessa função, sabendo que o seu salário seria público. Mas eu imagino que seja esse a base jurídica. Não pode ser, porque, além disso, o jeito que vai ocupar um cargo público ou um cargo eletivo, ele tem que botar até a declaração de imposto de renda e fica publicado no Tribunal Superior Eleitoral. Isso mesmo. Entra para a vida pública, sua vida é pública.